membro da diretoria do LACNIC. E acompanhando ali, temos os diferentes membros do painel. Rodrigo Najarro, diretor de infraestrutura da Secretaria de Inovação de El Salvador e diretor da DERTIC do Ministério da Saúde. Pablo Rui Dias Morales, diretor executivo de Interrede Panamá. Marco Luna, coordenador das operações de telecomunicações indígenas comunitárias, Associação Civil. Gilberto Lara, diretor-geral de Conexão El Salvador e membro diretor do ISOC El Salvador. O painel vai tratar aspectos-chave como o planejamento, instalação e sustentabilidade de soluções de última milha, incluindo redes comunitárias, tecnologias satelitais e sem fio. Além disso, procura promover a troca de aprendizados práticos e soluções inovadoras que contribuam para reduzir a lacuna digital em contextos de difícil acesso. Lito com a palavra para iniciar o painel. Alô, bom dia, obrigado César, obrigado Alejandro, obrigado Ariel por suas palavras. Quero iniciar com uma lógica, sendo o primeiro salvadorenho que pega o microfone nessa sessão plenária, dando as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos visitando de fora. Como falei para muitos, pela primeira vez tenho a honra de falar, sejam bem-vindos ao meu país para um evento do LACNIC. Isso nos deixa muito satisfeitos. Recebi comentários muito gratos, bonitos, sobre a hospitalidade dos meus compatriotas e acho que a maioria vai concordar, porque, em geral, a nossa cultura é bastante aberta, receptiva, e realmente estamos felizes de ter todos aqui. Espero que possam curtir um pouco do nosso país, além das sessões aqui no LACNIC, que tenham a oportunidade de fazer um passeio e poder experimentar as nossas pupusas. Para quem não tem experimentado, vão adorar. Em primeiro lugar, como dissemos, é uma questão desafiadora que ainda está aqui em discussão, pendente de resolver. Como é conectar aqueles que não têm conexão nos países da região? Por diferentes razões, a topologia geográfica, os fundos, a educação, a cultura e até a energia elétrica são obstáculos que nos impedem cumprir o sonho de muitos, inclusive o meu, de conectar todos os habitantes de um país determinado, incluindo as regiões mais remotas. Como todos sabemos, internet impacta. Como disseram os oradores no início, a internet tem um impacto em muitas coisas. E o que vemos é que, conectando mais pessoas, podemos fazer mais negócios, ter mais cultura, mais educação, mais proximidade de outros habitantes do planeta. E acho que todos queremos isso para os nossos países e seu desenvolvimento. Temos aqui 4 especialistas provenientes de diferentes instituições, organizações, com também trajetórias diferentes, experiências técnicas, humanas, políticas, diversas, na questão da conexão de conectar aquelas comunidades não conectadas, as remotas. Começo com uma pergunta simples que já ouvimos seus nomes e mais ou menos de onde eles vêm, mas gostaria de fazer aqui, de aproximar-me um pouco mais. A primeira pergunta, para a qual cada um tem 3 minutos para responder. Está aí o cronômetro para que não se esqueçam. Mas, como digo, a pergunta pedimos que cada um de vocês conte uma experiência pessoal menos técnica, mais humana, talvez uma história simpática,
da sua trajetória nesses trabalhos de conectar e aproximar aqueles que estão desconectados. Que experiência podem ter, não tanto técnica, mas mais perto do seu coração, da sua memória, que nos permita identificar, e conhecer um pouco mais sobre isso. Olá, bom dia. Gostaria de agradecer ao LACNIC pelo convite. O que eu vou contar aconteceu lá pelo ano 2016. Falar de conectividade na última milha também é falar de criatividade, soluções fora da caixa, com muita imaginação. Da minha experiência no Ministério da Saúde, na Secretaria de Inovação, eu pude acompanhar a expansão da conectividade no âmbito nacional e conseguimos chegar a zonas muito rurais, áreas onde a realidade é completamente diferente daquela vivida nas cidades. Embora seja difícil imaginar, chegamos a lugares que naquela época não estavam nem em Google Maps. Lembro que naqueles anos, nos estabelecimentos de saúde, não havia uma conectividade dedicada. E nos lugares mais distantes, a única forma de poder chegar com conectividade era por modem. MLT. Imagino que mais de algum conheceu esse modem. Uma vez visitamos um estabelecimento muito distante da cidade, bem na área rural. E quando chegamos, o modem não conseguia se conectar a nenhuma rádio base próxima. Então, o pessoal desse estabelecimento, com muita imaginação, essa imaginação característica dos salvadorenhos, teve a ideia de segurar o modem, prendê-lo numa vara de bambu de 3 metros de altura e colocar a vara no lugar mais alto desse estabelecimento. E acreditam, nós conseguimos a conexão. Com isso, praticamente, nesse estabelecimento, foi possível conectar todos os dispositivos com Wi-Fi e enviar a informação solicitada diariamente. No final do dia, eles tinham que enviar todos os relatórios estatísticos da produção, do pessoal que atendia, os profissionais que atendiam, era um estabelecimento de saúde, serviço de saúde. Nesse dia, todos rimos, aproveitamos, gostamos da solução, mas também aprendemos que a tecnologia, que conectividade não é só tecnologia. A conectividade depende muito da imaginação humana. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Pablo. Obrigado, Lito, pelo convite. Bom dia a todos. A nossa bagagem já tem vários anos, mas principalmente foi o que aconteceu no serviço de administração do Panamá, o que me levou a conhecer todo o país. Viajei de ponta a ponta para tentar conectar e realizar tarefas de conectividade de mais de 1.200 pontos de acesso, isso junto com a equipe de trabalho. Nesses projetos, uma história que aconteceu comigo, de algo que aconteceu comigo, que acho que foi muito importante, uma comunidade fronteiriça com a Colômbia, no litoral, se chama Gunajala, San Blas, um arquipélago muito bonito que temos no Panamá. Para chegar lá, temos que pegar uma estrada, algo que faz qualquer cidadão, outros podem ir de helicóptero, de avião, mas qualquer pessoa que faz, por exemplo, dirigindo um carro por 3 horas, depois entrar numa lancha com capacidade para 10 ou 12 pessoas. Isso para
chegar a algum centro de saúde, essas pessoas têm que subir nessa lancha. Nós tivemos que andar de lancha, fizemos uma viagem de 8 horas, paramos uma vez só para comer e continuamos. E o que isso nos trouxe? O convite foi: vão com os líderes da comunidade, sofram com eles o processo de vida deles. Entrem na lancha, não vão de helicóptero nem de avião, vão com eles e comecem com eles essa conversa. Não foi uma conversa que durou 8 horas, mas a mensagem, sim, foi a vontade de fazer esse sacrifício, estar juntos, conversar com eles, entender a problemática e saber por que viviam como viviam. Por 3 dias estive numa zona sem nenhum tipo de conexão, com a exceção de um telefone público satelital, 2 telefones. E a experiência nos fez entender a situação dessas comunidades. Esse projeto foi feito em conjunto com o operador de telefonia móvel local. Muito interessante, aprendemos muito. Hoje já tem uma rede móvel LTE nessa zona bem robusta, graças a esse esforço e graças ao conhecimento da comunidade. Naquela época não fomos nem como operadores, fomos pelo Fundo de Acesso Universal como ente governamental para entender a situação. Acho que isso foi muito importante e isso também foi feito em outros lugares. Essa é uma história particular. Eu ainda tenho dor nas costas pela lancha, dando pulos durante 8 horas, mas foi uma iniciativa que hoje nos mostra o resultado da conectividade. Tenho amigos desses lugares com quem eu converso por WhatsApp, pelo celular, e vejo que realmente estão tendo uma qualidade de vida melhor nessas áreas. Obrigado. Pablo, Marco, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. El Salvador é muito bonito. TIC, ou Telecomunicações Indígenas Comunitárias, o nome já diz, sempre estamos nas comunidades, as comunidades mais remotas que vocês possam imaginar no México, em zonas rurais. E conto essa história rapidinho, nós sempre rimos. Fomos visitar uma rádio base num lugar que ficava a 5 horas de caminho de Oaxaca. A comunidade se chama Chapultepec. É uma comunidade de morros, barrancos. E, bom, visitamos essa rádio base porque e era a minha primeira vez nesse lugar. Chegamos lá, encontramos com um administrador que conhecia a região, que faz toda a manutenção dos equipamentos. E na hora de ir a esse lugar, a pessoa se perdeu. E praticamente nos deixou perdidos também nos morros. Caminhamos por 2 horas por todos os morros. O morro e não encontrávamos o lugar onde tínhamos que chegar. Simplesmente andávamos, subíamos, descíamos. Bom, encontrávamos cobras e dizíamos, não, por aqui não é, vamos por outro lugar. Finalmente consegui captar um sinal sinal móvel de uma empresa privada. Então pedi a localização exata do lugar. E com essa localização fomos nos guiando e finalmente conseguimos chegar. Chegamos exaustos de tanta caminhada. Tivemos que fazer uma pausa de 1 hora para descansar. E o que é bom é que a administradora tinha comida e bebida para que a gente pudesse se alimentar e se refrescar.
o engraçado é que quando terminamos os trabalhos, na hora de voltar, era muito fácil. Simplesmente tínhamos que seguir por um caminho que estava bem delineado no terreno. E então pensamos, nossa, era tão fácil e nós ficamos dando voltas e voltas, fomos por outros caminhos, levamos 2 horas e meia caminhando pelo morro sem chegar a destino. Então essa foi uma lição sobre a necessidade da preparação, o conhecimento do lugar. A pessoa que morava lá se perdeu também, então talvez ela estivesse nervosa e nos deixou também perdidos durante um tempinho. Então, são experiências que, como dizem nossos colegas, que temos que tê-las, senti-las para entender melhor as pessoas da comunidade, ter essa empatia com as dificuldades que elas têm por falta de conectividade. Obrigado, Marco. Gilberto. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a El Salvador, meu país. Espero que gostem, aproveitem todos os workshops aos quais que vieram assistir, mas também tem um tempo para conhecer um pouco da nossa cidade, do nosso país. Eu tenho várias histórias e experiências, equipamentos que caem das lanchas, temos que sair procurando mergulhar, tirá-los, secá-los para ver se conseguimos que funcionem de novo, pessoas que sobem nos mastros com dificuldades. Mas eu gostaria de contar esta história, esta experiência que eu tive no ano 2000. Imagina, já passaram 25 anos. Levante a mão quem lembra o termo de telecentros. Quem entende o que são telecentros. Isso há 25, 30 anos eram os lugares conhecidos como centros comunitários, onde as pessoas chegavam para se conectar à internet. Há muitas experiências no mundo ligadas a isso. Também nessa época existiam as cabines de internet, os cybercafés, há alguns lugares aqui em El Salvador, sobretudo nos povoados, no interior do país, onde talvez ainda existam esses lugares. Os lugares onde as pessoas iam para se conectar, conseguir uma conexão com a internet, fazer uma chamada por internet, procurar informações. Daí sai a minha história. Nós estávamos trabalhando num centro comunitário, de fato estávamos instalando um telecentro, e não numa zona rural, uma zona semi-rural, nas vizinhanças da cidade Delgado, que esse é o nome do município, agora é distrito, que fica aqui em San Salvador. Não fica tão longe assim, mas vocês já viram que o nosso país é pequenininho, cerca de 22 mil quilômetros quadrados tem o nosso país. Nessa zona, que não era exatamente rural, mas era, digamos que semi-urbana, estávamos trabalhando nesse telecentro para obter conectividade, instalar computadores. Na hora do almoço, íamos almoçar num refeitório, um lugar para comer assim rapidinho. Você pede o seu pedaço de frango, seu arroz, sua salada. São refeitórios. Fomos almoçar nesse refeitório. Uma das vezes que fomos, a moça que atendia, não sei se ainda está lá, ela se chamava, ela era cristã,
era evangélica, tinha um véu branco, usava um véu branco. E uma vez que fomos lá almoçar, eu fiquei muito impressionado e me marcou em tudo que nós fizemos durante todos esses anos. E meu colega Juan Carlos me disse, ela disse ao Juan Carlos que nós não queríamos mais, não queria que nós trabalhássemos, fôssemos lá almoçar, porque nós estávamos trabalhando para o diabo. Ela disse, não venham mais almoçar aqui, porque vocês estão trabalhando em coisas para o diabo. O que significa? Ela se referia aos computadores, à internet. Nós ficamos sem palavras. Mas o curioso disso é que ela tinha filhos. E eu lembro que tinha um menino, uma menina. O menino tinha entre 12 e 15 anos. Quando terminamos de instalar esperamos que as pessoas viessem usar a internet, usar os computadores, chegaram os dois meninos, as duas crianças que queriam aprender, ver como isso funcionava. A primeira coisa que eu perguntei a eles foi, a sua mãe sabe que vocês estão aqui? Nós não queríamos meter-nos em problemas com a mãe. E a menina, que era mais velha, disse, sim, ela já sabe. E ela quer ver o que é isso. O que é isso que ela considera coisas do diabo. Ela, então, dentro de tudo, estava em dúvida. Ela não sabia o que nós estávamos fazendo. Para ela, a minha leitura era o que fazíamos era algo escuro. Ela não sabia bem o que era, mas ela tinha essa ideia de que era algo oculto. Então, isso foi bem interessante para o desenvolvimento da minha carreira em todos estes processos, estes trabalhos de comunidade, porque isso nos levou a que realmente o cabo, a internet, a tecnologia, isso tudo é secundário. No fim das contas, é um meio para fazer um monte de coisas. Mas o que era mais importante, que nós começamos a fazer ao longo das demais implementações dos centros, foi começar a envolver mais as pessoas para não fazê-lo. E isso é o que vamos continuar a conversar aqui ao longo deste tempo. E é justamente isso que é preciso sensibilizar as pessoas. Antes é preciso envolver as pessoas para evitar esse bloqueio e conseguir que elas se abram a esse tipo de iniciativas. Então, eu espero que os filhos dela possam ser agora profissionais bem-sucedidos graças a esse centro comunitário que a gente abriu e que muitas pessoas foram beneficiadas com treinamentos e capacitações. E, de fato, é muito importante a sensibilização das pessoas nessas iniciativas, principalmente porque são pessoas nas áreas rurais, muitas delas com pouco acesso à educação e também a cultura e muitos outros fatores estão ligados a isso. Então, entre muitas histórias, essa pessoalmente me marcou muito, que ela tenha falado que a gente estava fazendo coisas do diabo. Muito obrigado a todos os quatro. A intenção disso era podermos conhecer um pouco mais deles pessoalmente, mas principalmente se vocês percebem, o que nós temos são exemplos das possíveis dificuldades ou pelo menos as diferenças que tem de fazer uma conexão de uma área mais próxima, com mais infraestrutura, em todos estes assuntos. Então, isso são experiências que vão do dramático, divertido, talvez divertidas agora que contamos no tempo, mas não na hora que ocorreram, mas fazem parte da experiência. Agora vamos fazer uma rodada de perguntas específicas para cada um, conforme a sua experiência, a sua
sua experiência de trabalho. Vamos começar com o Rodrigo. Rodrigo, da sua experiência, quais apoios em concreto e quais entraves encontrou na política pública ou na infraestrutura estatal ao implementar redes de última milha em comunidades rurais ou remotas? Bom, felizmente, nos últimos anos, tivemos muito apoio, um apoio importante que nos possibilitou avançar nos projetos de conectividade. Como benefícios, eu poderia assinalar contorná-las e encontrar soluções rápidas a cada um dos problemas que vão surgindo. Eu posso referir que uma das barreiras que encontramos foi a burocracia. Todas as tramitações, permissões, às vezes gerir um acesso poderia demorar um dia, é complicado e é preciso saber como contorná-lo. Um outro desafio é o problema que tínhamos com as empresas para oferecer conectividade no âmbito nacional. Nenhuma das empresas tinha cobertura em 100% dos municípios ou departamentos do país. Portanto, tivemos que ficar firmes nos processos de contratação e exigir que para participar dos processos só podiam fazê-lo as empresas que garantissem uma conectividade, 100% da conectividade no menor tempo possível. E foi só dessa forma que conseguimos que os projetos pudessem se completar em 100% e não fossem parciais. E talvez um dos problemas não menos importantes foi a falta de capacidades técnicas. Para esse tipo de projetos, que são estratégicos, com impacto no âmbito nacional, é necessário contar com mão de obra qualificada. Nos enfrentamos com muitas dificuldades e entendemos que a questão da conectividade não é apenas colocar uma fiação, um cabo ou uma antena, mas dar conhecimentos ao pessoal, ao quadro de pessoal, para que os projetos sejam sustentáveis e possam se estender sempre que possível dentro do país. Muito obrigado, Pablo. Falando sobre provedores locais, e locais não do país, mas locais da região mais próxima, a região que queremos conectar,
tem um papel na conectividade remota. Eles, independentemente do tamanho, das condições financeiras. Bom, nas áreas remotas, definitivamente, pelo menos no meu país, o Panamá, e o que eu também vi em outros países da região, o Panamá é pequeno também, 4,5 milhões de habitantes. Possivelmente nas áreas rurais ainda falta conectividade de 46%, 50% nas áreas rurais de acesso à conectividade. Nos últimos anos, percebemos que existem mecanismos, e chegamos a isso graças a projetos nacionais que possibilitaram que a fibra ótica chegasse a áreas bem remotas. Aí é difícil que um operador nacional forneça o serviço à comunidade, e é onde começam a surgir os pequenos operadores que, alavancados pelos operadores maiores, em muitos dos casos, alguns arriscam e fazem suas redes sem fio. Mas vimos isso mudar nos últimos 3, 4 anos, procurando alternativas de fibra nos locais mais distantes possível e chegar em última milha sem fio. Contribuíram para fechar essa lacuna digital. No entanto, há um grupo de população que não tem como pagar individualmente esses acessos. Então, temos processos comunitários onde podem entrar comunidades organizadas que possam organizar os projetos e financiar os custos operacionais de ter um link de órbita baixa do satélite. E aí entram os processos de capacitação. Agora vou pegar o chapéu da Internet Society. Eu sou membro do capítulo e trabalho nos projetos de redes comunitárias também com eles. E a gente percebeu isso. Como vamos sustentá-lo? É preciso pagá-lo. Como é que pagamos? Quem que paga? É preciso sentar com eles e treiná-los. Então tem duas arestas nesse sentido. Voltando para os provedores pequenos regionais, há oportunidades. Eu acho que os preços de acesso caíram. A capilaridade das redes também oferece um benefício que é possível perceber-se como um pequeno operador em regiões pequenas. E uma outra coisa importante, das mãos do comentário do nosso colega, que o Estado muitas vezes serve ou poderia servir, dependendo do caso do país, como cliente âncora, ser um cliente âncora com quem possa pagar os custos e ter renda para poder continuar a desenvolver essas redes nas diferentes regiões. No Panamá, a gente viu na região de Açuero, tem algumas regiões um pouco mais difíceis e os desafios são a topologia, principalmente vivemos um país tropical, de floresta tropical alta, e às vezes é difícil ter conexões sem fio e completá-las. É difícil por causa dos custos, pela construção de torres e ver como fazer para levar isso a alturas que ultrapassem a floresta e depois fazer que possam descer. Então, os desafios são importantes. Nós temos talvez uns 6 provedores regionais que eu vi eles crescerem graças aos clientes âncora que eu já referi. No Panamá, temos o que chamamos de infopraças, que são os infocentros que surgiram faz algumas décadas. E essas infopraças se servem dos operadores regionais e funcionam como cliente âncora que ajuda a eles desenvolverem suas redes sem fio ou outro tipo de redes. Uma outra coisa que a gente viu nas áreas rurais afastadas das metrópoles foi o reuso das infraestruturas sem fios de micro-ondas, por exemplo, neste caso para operadores grandes, não pequenos. Eles chegam a cidades pequenas, entende que é melhor colocar a fibra ótica na cidade, mesmo que elas cheguem lá com micro-ondas. Isso possibilitou que as próprias comunidades gerem suas próprias redes nesses locais que já têm o cabeamento com fibra ótica, e o operador aproveita para expandir as suas redes e chegar
locais onde, se tiverem quantidade suficiente de clientes, faz sentido para eles fazer o investimento para ampliar a rede troncal de fibra ótica. Então, por ambos os lados, os operadores grandes estão desenvolvendo isso, apoiando os operadores pequenos, e os operadores pequenos, que em muitos casos, outra dificuldade que tem são as normas, as regulamentações para ser operador de serviços no Panamá. É preciso ir até o regulador, ter concessões, obter concessões, ver o que vai usar, se vai usar o espectro radioelétrico, a compra da concessão, vamos dizer assim. E, além disso, temos um exemplo, assim, os pontos de acesso para Wi-Fi em muitos países não é cobrado que você coloque um ponto de acesso público. Aqui tem que ser registrado e é preciso fazer um pagamento anual para esse ponto de acesso público. Isso também limita o desenvolvimento das redes comunitárias. Aí eu vivenciei o exemplo de que precisamos pedir uma concessão pela comunidade para colocar um ponto de acesso e registrá-lo. Nossa intenção nestes projetos era que fossem redes comunitárias legalmente constituídas. Porque se há muitas redes comunitárias que não necessariamente cumprem todas as normas do nosso país, a gente viu, mas estávamos procurando um mecanismo que pudesse fazê-lo. A gente tem que fazer as coisas, mesmo batendo a cabeça contra a parede, para então corrigir e continuar avançando. Então, temos campos que eu acho que os projetos que estão desenvolvendo aqui para regiões comunitárias poderiam evoluir para se tornarem provedores da internet na sua própria região. Então, eu acho que aí temos um desafio para conseguir fazer esse perspectiva marco. Que barreiras tecnológicas limitam a conectividade em áreas remotas? O que funciona de forma mais eficaz? Bom, como já ouviram, TIC, ou Telecomunicações Indígenas Comunitárias, é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, aí temos a primeira barreira. Não temos, de fato, a questão receita necessária para investir em infraestrutura. Nos baseamos no que já existe na comunidade. Nós acompanhamos as comunidades para que eles se apropriem do projeto de conectividade. Todo o recurso que seja reunido, coletado, fica na comunidade e para seu benefício. Então, outra das dificuldades ou barreiras é a infraestrutura que existe na comunidade. Às vezes, a gente coloca pontos de Wi-Fi, a gente coloca no que chamamos mufas. As mufas são os mastes ou postes onde chega a eletricidade, onde a conexão pode se conectar com a infraestrutura, são os pontos onde podemos colocá-las. Às vezes também é difícil trabalhar com provedores locais. Sabemos que para chegar até certas comunidades, é preciso fazer muitos saltos, e nesses saltos há perdas de pacotes no fluxo de dados. Então, a conectividade é lenta. Então, para dar um serviço eficiente à população, também é difícil. Temos, às vezes, que recorrer a serviços de satélite de órbita baixa para podermos tê-lo. Também sabemos que isso custa dinheiro. Então, uma outra dificuldade ou barreira para nós é a organização na comunidade. Eles têm que criar um comitê, a gente chama de comitê, que é um
um conjunto de pessoas voltadas para o projeto e eles têm que ser treinados, essas pessoas precisam ser treinadas para poder fazer a manutenção, dar sustentabilidade ao funcionamento e oferecer o serviço à população. Encontrar essas pessoas também é difícil. Tem comunidades onde as pessoas mais jovens migram para o norte e só restam pessoas mais velhas, mais idosas na comunidade e elas querem ter conectividade para entrar em contato com seus filhos que estão no norte. E é difícil, às vezes, capacitar essas pessoas mais idosas. Nós temos que cuidar de várias cidades pequenas, de umas 50 pessoas, 50 famílias, e pessoas já mais idosas. Encontrar uma pessoa mais jovem que esteja interessada em trabalhar com os equipamentos, fazer as configurações, isso também é difícil. Essas são algumas das barreiras que nós enfrentamos e temos que procurar a forma de contornar esses problemas. Outra das barreiras que a gente encontrou é também a questão burocrática. Termos as concessões para podermos operar em alguns estados no México. A nossa organização surgiu de várias comunidades que se uniram para poderem ter a concessão de telefonia. E foi possível, mas apenas em alguns estados. Agora estamos procurando ampliação para conseguirmos chegar até outros estados e conectar mais comunidades. Então, principalmente, essas são as nossas barreiras ou obstáculos que atrapalham o processo do projeto que nós temos nas comunidades, no que diz respeito à comunidade. Obrigado, Marco. Aprofundando num dos pontos que tocou Gilberto, Gilberto, pergunto, como é que se faz para envolver a comunidade local nos projetos, garantindo apropriação, sustentabilidade e trabalho ativo para continuar? Como eu disse, com essa história que eu contei a vocês, nós temos que trabalhar com as comunidades, não com o objetivo em si de levar a conectividade a elas. De fato, é um dos objetivos, né? Queremos que a comunidade tenha conectividade, mas é importante como fazer para que depois que essa conectividade já está lá, como envolver a comunidade. Com base na experiência que tivemos com a implementação desse tipo de projetos, temos que fazer isso desde o início, porque de alguma forma vai nos dar uma maior garantia de que depois de estabelecer a conectividade, que as pessoas estejam conectadas, pode haver algum modo de sustentabilidade no longo prazo, no médio e longo prazo. Nos processos nos quais trabalhamos, a nossa filosofia na organização, em termos de conexão, tem muito a ver com a apropriação, uso da tecnologia. A questão da conectividade, de uma forma ou de outra, vai acabar sendo resolvida. Aqueles que têm mais experiência em termos técnicos, na parte técnica, sabem que vai haver dificuldades, a linha de vista dos equipamentos, temos que tirar uma montanha, um poste, levantar mais. A solução técnica vai chegar, vai ser resolvida. O problema técnico vai ser solucionado. Mas o mais importante
é que dentro dessa solução sobre como resolver essa problemática, seja possível fazer isso com a comunidade. Nesses processos, o que vem funcionando muito é a identificação dos líderes, que temos a questão geracional dentro das comunidades. Somos os países, bom, da América Central, especialmente Nicarágua, México, El Salvador, Guatemala, somos pessoas desses países que costumamos migrar para os Estados Unidos. Como fazer dentro dessas comunidades para que a população da comunidade não vá ficando, não vá sendo apenas de pessoas mais velhas, porque os jovens são os que costumam migrar. Essa troca, esse trabalho intergeracional é bem importante dentro desses processos para identificar líderes mais velhos, líderes adultos, líderes jovens. Isso é muito importante. Ver as capacidades que, sobretudo, os jovens têm. Há dificuldades em muitas áreas rurais, dificuldades de acesso à educação formal, por exemplo. Como eu disse no início, nosso país é pequeno, mas temos todos esses problemas de distância. Ontem tivemos uma reunião com uma comunidade e também vamos ver um projeto disso do lado de Toto, que é um departamento de Cucatlán, que está no centro do país. E como este exemplo, existem muitos. A distância que existe, por exemplo, na sua comunidade, dentro da comunidade, eles têm escolas até o final do nível fundamental. Para passar para o nível médio, para terminar esse nível médio, eles precisam percorrer uma distância de 7 quilômetros. A gente pode dizer 7, 10 quilômetros, não é tanto assim. Não soa assim como uma coisa impossível. Mas depois vem as questões de mobilidade, como eles se deslocam, como eles se transportam por esses 7 ou 10 quilômetros. Não há transporte público, eles têm que caminhar, eles têm que ir andando. Então, quantas horas leva chegar ao estabelecimento, à instituição educacional? Então, eles têm dificuldades. Outra coisa importante é sempre ficar, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Se a gente se coloca no lugar do outro, vamos poder entender, identificar, entender os problemas, identificar as soluções. Então, toda a questão da apropriação da tecnologia é muito importante, conhecer a comunidade. Quando eu falo sobre conhecer a comunidade, eu me refiro, eu sempre dou este exemplo. Aqui, todos estudamos, todos fomos a alguma escola, um instituto, uma universidade. Eu me atreveria a dizer que todos. E todos fazemos isso com um fim. Eu me preparei com os meus estudos porque eu quero melhor qualidade de vida. Quero ter a minha empresa, um bom cargo. Tudo isso me dá mais receitas, então eu posso melhorar a minha economia familiar. Todos procuramos melhorar a nossa qualidade de vida. Então, temos que identificar dentro das comunidades qual é a sua atividade econômica principal e, sobre ela, ensinar a aplicar a tecnologia, para que se apropriem da tecnologia, para que a tecnologia ajude na sua atividade produtiva. Isso vai ajudá-los a ter melhor qualidade de vida, mais receitas, mais rendas, melhores processos, vamos dizer que seja atividade agrícola ou pesca. Nós tivemos experiência de trabalho com esses projetos. Então, temos que ver como ensinar, como por meio da tecnologia e do acesso à internet, como eles podem melhorar todas essas coisas que eles fazem normalmente no dia a dia, melhorar suas atividades econômicas, a vida das crianças, dos jovens que não têm acesso à educação formal, ensinar-lhes como, por meio da internet, conseguem se capacitar, fazer cursos, assistir a vídeos. Há tantas plataformas hoje onde os jovens podem estudar por sua própria conta.
Então, é muito importante nesses processos se apropriar da tecnologia. E isso não se faz de outra maneira, ou seja, isso não se faz sem envolver as pessoas da comunidade. É bem importante fazer esse trabalho desde o começo. Isso ficou para mim essa experiência pela história que eu contei. Olha, eu chego aqui, começo a trabalhar e as pessoas em volta de mim ficam pensando: e esse aqui o que está fazendo? Por que está se metendo aqui conosco? O que ele está inventando? Então, no processo de envolver as pessoas da comunidade, temos algo muito importante. Sempre temos que colocar a comunidade no centro. Os cabos, as antenas, de alguma forma se coloca. Mas então, tem que ser mais do que a capacidade instalada que temos que deixar dentro da comunidade. Isso ajuda muito os processos de sustentabilidade desses tipos de projeto. Nós lidamos, ou seja, temos que pensar na sustentabilidade não só econômica, mas inventamos um termo, por exemplo, de sustentabilidade social. Tem que ter muita sustentabilidade social e econômica, porque com a economia a gente mantém, mas com a parte social as pessoas se envolvem, se engajam, se convencem finalmente de que as ferramentas que lhes foram dadas vão servir e vão ajudar para que siga em frente. Lito, muito obrigado. Obrigado aos quatro. Ouvimos perspectivas, as respostas, experiências de diferentes ópticas, desafios que a comunidade remota supõe: política, provedores locais, tecnologia, comunidades, e todas estão relacionadas. É um projeto completo, integral, e queremos que perdure no tempo. Não é só conectar, tirar a foto e ir embora. Queremos que a comunidade mude, melhore seu nível de desenvolvimento por meio da conectividade à internet. Ouvimos algumas perspectivas, agora olhando o tempo, e para não passar do tempo que temos, gostaria que cada um reflita sobre dois ou três aprendizados-chave, 2 ou 3 lições importantes que o nosso público, inclusive, possa anotar. Estou pedindo algo muito específico sobre aprendizagem, lições, ideias, coisas que talvez possamos transmitir brevemente. Não um discurso nada longo, mas a que deveríamos prestar atenção aqueles que querem trabalhar na conectividade remota nos nossos países e regiões. Pedimos então um a um. Rodrigo. Obrigado. Según la experiencia que hemos... De acordo com a nossa experiência, 3 aprendizagens-chave que acho que podem ser replicados em diferentes países da região. Tem a ver com considerar os projetos de conectividade como infraestrutura vital. Nós consideramos sempre a conectividade como eixo principal para depois armar qualquer tipo de serviço. É um dos aspectos-chave a ser considerado, não trabalhar como um projeto em si, um projeto paralelo. Esta vai ser a base na qual vão apoiar todos os aplicativos e serviços depois. Outro aspecto importante é a criatividade e, a utilização de recursos existentes. Se já se tem uma infraestrutura, se já há postes, torres de telecomunicações, até uma vara de bambu serve para instalar essa conectividade. E, finalmente, trabalhar sempre com alianças com o governo, empresas privadas e outros órgãos de cooperação. O governo tem a visão e as políticas públicas, a empresa privada tem o conhecimento técnico e aqueles que cooperam têm a experiência e o financiamento. Com isso, faremos com que todo tipo de projeto tenha muito sucesso. Obrigado.
Pablo? Eu deixaria vocês aqui com a questão de ir às comunidades e focar na conectividade, na última milha. Os dois problemas que temos que resolver é a parte de energia elétrica, energia solar temos como opção, e compartilhar com a comunidade para que querem esse acesso, entender por que precisam dele e para quê. E quando desenvolverem esse acesso, vão melhorar sua qualidade de vida, seus próprios produtos, serviços, a comunicação e a conexão com seus seres queridos. E algo mais, o que é mais importante, unir alianças e vontades. Somos técnicos que queremos compartilhar experiências e conhecimentos adquiridos, outros em outros ambientes, sociólogos, economistas, talvez podem contribuir também para o desenvolvimento destas conexões comunitárias ou redes rurais. Então, essa vontade que é necessária de todos nós para conseguir alcançar o objetivo final, que é conectar 100% das pessoas. Esse é o objetivo que temos que ter em mente até consegui-lo. Só isso. Obrigado, Marco. Eu considero que fazer uma boa análise no início daquilo que temos, com quem contamos, qual é a infraestrutura que já está ali, para que querem a conectividade, principalmente, se é só uma questão de entretenimento ou comunicação, ou se por trás de tudo isso há um projeto social que possa ser desenvolvido na comunidade. Nós sempre tentamos que os projetos tenham essa parte social, se a comunidade vai chegar na comunidade, que não se percam os costumes, o costume de comunicação que eles já têm. Por exemplo, quando uma pessoa quer convidar outra pessoa, por exemplo, para uma festa, que não seja nada mais que por um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, que isso não deve se perder. Tem que ir até a casa da pessoa e convidá-la. Isso não deve se perder pelo fato de ter internet na comunidade, porque a parte social é muito importante, é muito bonita. Então, que não se percam as tradições, as festas, inclusive as regras em si da comunidade, de convivência da população. As crianças, por exemplo, se estão conectados com um telefone, um celular até tarde de noite, só brincando, joguinhos. Isso também é uma coisa sobre a qual temos que ter consciência no momento de levar esse projeto à conectividade às comunidades. E vendo então a sustentabilidade, porque isso também tem a ver com a sustentabilidade do projeto. Ver que exista alguma coisa por trás da conectividade, não seja só a internet. Muito obrigado, Gilberto. Olá. Como você disse que podiam anotar ou escrever, eu resolvi escrever para não prolongar muito minha fala. Algumas das lições-chave para mim, que também podem ser aproveitadas em outros contextos da região, porque somos muito parecidos nos nossos países. Um seria a apropriação comunitária como um fator decisivo para a sustentabilidade do projeto. Isso é muito importante. A formação de líderes locais, porque isso faz com que esses próprios líderes se transformem em gestores da rede e promotores digitais também. É muito importante a função de promoção digital nesses processos.
Quando vamos lá, capacitamos, conscientizamos, depois vamos embora. Então temos que ter promotores digitais locais que ficam e que o melhor de tudo é que sejam da própria comunidade. Isso gera muita confiança de trabalho entre eles. E por último, a necessidade de vincular a conectividade com usos significativos que transformem a vida das pessoas e melhorem sua qualidade de vida. A conectividade deve ter um fim. Por que estamos conectando essa conectividade? Que não seja simplesmente pelo acesso em si. Deve haver um objetivo por trás de tudo isso. Em geral, o que funciona é poder identificar as necessidades dessas pessoas e como a tecnologia e a conectividade ajudam essas pessoas a resolver os problemas ou dificuldades que têm. Muito obrigado aos 4, estamos muito bem de tempo. Vamos fechar apenas com uma frase de cada um. Agora sim, peço só uma frase, uma chamada à ação. O que vocês diriam ao público sobre conectar comunidades remotas? Eu gostaria de fazer esta reflexão. Há anos começamos com esta ideia de chegar aos mais distantes, aos mais desconectados. Eram ideais, eram projetos idealistas, românticos. Mas agora eu quero escutar lições, experiências que são fruto do trabalho no campo. É muito útil para aquele que quer começar, que quer se engajar mais, que ir mais longe. Uma só frase para chamar a audiência, ao público à ação. A conectividade não só trata de tecnologia, mas sim de oportunidades. Chamo vocês para que trabalhemos juntos para que ninguém fique fora da rede. Obrigado, Pablo. O elemento-chave do desenvolvimento das redes é a sua sustentabilidade. Temos que trabalhar nessa sustentabilidade comunitária, em muitos casos, inclusive dos pequenos empreendedores e dos pequenos ISPs. Marco? Convido todos vocês que tenham essa sensibilidade em relação às comunidades, não só levar a internet a esses lugares, pelo fato de levar, mas ter uma sensibilidade a mais a respeito da comunidade, vendo isso como um plano social. Muito obrigado, Gilberto. Acho que a conectividade não trata só de cabos e antenas, trata sobre pessoas. Então, convido vocês a continuar construindo soluções juntos, tendo como cerne as comunidades, as pessoas das comunidades. Muito obrigado. Espero que tenhamos transmitido uma mensagem a partir das lições das quatro pessoas que participaram do painel sobre a questão de conectividade de comunidades remotas. Quero um aplauso para os nossos 4 membros do painel. E com isso, damos por terminado este primeiro painel da sessão de hoje. Agora vamos tirar uma foto.